Gente, imaginem só, ser o governante mais poderoso da face da Terra. Uau! Alguém que pegou um reino despedaçado, mas que com uma mente brilhante e, claro, o favor dos céus, inventou novas tecnologias militares. Uhum. E não parou por aí, né? Ele construiu cidades fortificadas, revolucionou a agricultura de uma nação inteira e ficou intocável no trono por mais de meio século. Exato. É tipo o ápice do sucesso absoluto. Com certeza. Mas então, em questão de segundos, dentro de um ambiente sagrado, essa mesma pessoa perde todo o seu império, É uma transição brutal. perde a família, a dignidade e é condenada a morrer no mais completo e melancólico isolamento. De herói indiscutível e lenda viva para um homem estigmatizado, sabe? Vivendo nas sombras, esquecido. Pois é. E olha, isso não é uma obra de ficção, tá? Essa é a biografia do rei Uzias, lá no capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Também chamado de Azarias em alguns textos, né? Isso mesmo. E no nosso estudo profundo de hoje, nós reunimos um conjunto fantástico de fontes. Temos comentários bíblicos riquíssimos, análises teológicas e várias reflexões pastorais sobre a vida desse monarca. E o nosso objetivo aqui, para quem nos ouve, é ir além dos fatos históricos. A gente quer entender a anatomia de uma queda espiritual, sabe? Exato. Como que o sucesso estrondoso, quando perde aquela âncora da submissão a Deus, vira o pior dos venenos. É um alerta e tanto. Porque o que as nossas fontes mostram, e isso vai guiar toda a nossa conversa hoje, é que a verdadeira prosperidade exige dependência contínua do Criador. Uhum. A história de Uzias expõe uma falha terrível da nossa natureza. Nós somos péssimos em lidar com a bênção contínua. Muito verdade. E o tamanho desse teste, precisamos olhar para o ponto de partida dele. O contexto histórico do 8º século a.C. era tipo um barril de pólvora. Totalmente instável. E no meio disso tudo, o texto diz que Uzias assumiu o trono de Judá com apenas 16 anos de idade. Um adolescente. Pois é, ele assume no lugar do pai, o Amazias, que teve um fim bem trágico, e esse garoto não só sobrevive, mas ele reina por 52 anos. De 792 até 740 a.C. Isso. E vamos tentar entender o que significa 52 anos no poder naquela época? Olha, no mundo antigo, sobreviver 52 meses sem ser traído ou envenenado por um parente já era um milagre, né? Com certeza. 52 anos é uma estabilidade geracional quase inédita. E as escrituras deixam muito claro o motivo de tanta longevidade. O texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sim, nos dias do profeta Zacarias. Exato. Zacarias instruiu esse jovem no temor de Deus. É fascinante notar o papel desse profeta. Ele era tipo um mentor espiritual, sabe? Alguém que mantinha os pés do rei no chão. E a consequência dessa mentoria é clara. As fontes se resumem a isso numa máxima linda. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E quando a gente fala de prosperidade aqui, as descrições chegam a assustar até para os nossos padrões de hoje. Sem dúvida. A lista de realizações dele cobre tudo o que faz uma nação ser autossuficiente e forte. Na infraestrutura, ele levantou torres monumentais em Jerusalém e no deserto. Abriu um monte de cisternas. E tem um detalhe que as fontes destacam que eu acho maravilhoso. Uzias era apaixonado pela agricultura. Sim, ele amava a terra. Ele tinha milhares de trabalhadores, rebanhos, vinhas enormes, mas a parte militar. Nossa, a parte militar é um capítulo à parte. Ele revolucionou a arte da guerra, formou um exército colossal. 300 mil homens de elite, né? Mais de 300 mil. E o equipamento? Ele botou engenheiros para criar máquinas inovadoras nas torres para atirar pedras gigantes e flechas. Pesquisa e desenvolvimento puro. Sim. Seria como um jovem prodígio hoje que herda uma empresa falida e bate todos os recordes mundiais de lucro. Mas é aí que a teologia entra, e as nossas fontes são muito vocais sobre isso. Esse sucesso não foi mero brilhantismo humano. Ah, claro que não. Foi graça de Deus. O Senhor deu a inteligência técnica, a chuva no tempo certo, as estratégias. O problema é quando a pessoa recebe tudo isso e começa a achar que é mérito próprio.
E é justamente aí que a narrativa me deixa perplexo. Como alguém tão inteligente comete um erro de cálculo tão autodestrutivo? Pois vê. As fontes apontam direto para o versículo 16, que vira a história de cabeça para baixo. Diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. É a corrosão silenciosa do poder, né? Essa ilusão de autossuficiência é homeopática. Uzias olhava pela janela, via as muralhas, o exército gigante, as riquezas. E esqueceu dos avisos. Exatamente. Esqueceu o aviso de Moisés lá em Deuteronômio 8, de que o coração se exalta na fartura e a pessoa diz: a minha própria força conseguiu tudo isso. Mas olha, isso me levanta uma dúvida muito honesta, que os nossos ouvintes também devem ter. Pode falar. Se o sucesso, o talento e a riqueza são presentes de Deus, por que a linha entre a alegria dessas conquistas e o orgulho destruidor é tão fininha? É uma ótima pergunta. O sucesso em si não é o veneno. O problema é o nosso coração corrompido, sabe? Como assim? Ele funciona como um amplificador. Os teólogos explicam que o coração humano tem a tendência terrível de tirar os olhos do Senhor da glória e olhar só para as glórias que o Senhor deu. Nossa, forte isso. A fronteira é frágil porque, no começo, o orgulho não soa como maldade. Ele soa como merecimento. É verdade. A gente começa a achar que é o pagamento justo pelo nosso esforço. Exato. E quando você se dá o crédito de tudo, a ruína já está armada. É como olhar um pôr do sol lindo e elogiar a sua própria visão e não o Deus que pintou o céu. Bela analogia. E essa arrogância do Uzias exigiu uma ação, ele não ficou só no pensamento. O ápice da presunção foi entrar no templo do Senhor para queimar incenso. E para quem não entende o peso disso, a gente precisa lembrar da lei de Israel. Nas outras nações, o rei era o dono de tudo, né? O secular e o religioso. Sim, no Egito e na Babilônia era assim. Mas em Israel, Deus separou as coisas. O trono era do rei, mas o altar era só dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Ou seja, Deus criou um sistema anti-tirania. Ninguém podia ter todo o poder. Perfeito. O altar era o lugar da intercessão santa. Quando Uzias tenta queimar incenso, ele tenta roubar o papel de mediador espiritual. Ele queria o monopólio do poder. Cara, é como um general super condecorado, o cara que manda no exército inteiro. Entrando de farda e bota suja num centro cirúrgico moderno, empurrando os médicos e exigindo fazer uma cirurgia de ponte de safena. O poder dele no quartel não dá o menor direito de ele pegar num bisturi. Nossa, o exemplo é perfeito. Mas vamos colocar um peso teológico nisso. É como se esse general achasse que só porque ele pagou a construção do hospital, ele estivesse acima das regras de higiene e da vida do paciente. Nossa, faz todo sentido. Uzias achou que a bênção de Deus dava a ele o direito de quebrar a lei de Deus. Parecia um ato de devoção, mas era puro controle. E aí a gente vê uma das cenas de coragem mais impressionantes da Bíblia. O levante do sacerdote Azarias, junto com outros 80 sacerdotes. Homens da maior firmeza, como diz o texto. Imagina a cena. 80 homens desarmados, formando um paredão humano no lugar santo para barrar o rei que tinha as máquinas de guerra lá fora. É de arrepiar. Eles viveram na prática aquele princípio que a gente vê lá em Atos 5:29, importa obedecer a Deus do que aos homens. Sim. Eles não estavam sendo rebeldes contra o governo, estavam sendo fiéis ao Supremo. E tentaram corrigir ele numa boa primeiro, avisaram que ia dar ruim. Mas o orgulho já estava enraizado. O rei não recuou, não pediu desculpa. Ele se enfureceu. Segurou o incensário, bateu de frente. E é bem nessa fração de segundo, no pico da fúria arrogante, que o juízo de Deus cai sobre ele. De forma instantânea, né? A lepra brota na testa dele. E o lugar é muito simbólico. A testa era onde o sumo sacerdote usava aquela placa de ouro escrito Santidade ao Senhor. Uau! Ele queria o sacerdócio e ganhou a marca da impureza no mesmo lugar. Sim. E aí o poder militar não pôde curar ele, o dinheiro não adiantou nada. O desespero bateu na hora. Os sacerdotes correm para tirar ele do templo porque leproso não podia ficar lá. E o próprio rei, aterrorizado, foge tropeçando. Derrotado. E as consequências duraram para sempre. A lei era clara. O cara que construiu cidades e liderou exércitos perdeu o palácio. Foi morar isolado. O filho dele, o Jotão, assumiu o governo
E o título daquele grande rei virou só Ele é leproso. E essa humilhação foi até depois da morte, viu? Ele não pôde ser sepultado no mausoléu principal. As nossas fontes trazem um dado arqueológico muito louco sobre isso. A placa, né? Isso. Acharam uma placa do século I, no Monte das Oliveiras, em aramaico, dizendo: "Para cá foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá, não abram." É muito pesado. Isolamento até na rocha. Mas tem um detalhe teológico lindo aí com o profeta Isaías. Conta para nós. Foi no exato ano da morte desse rei decadente que Deus chamou Isaías. Lá no capítulo 6, o profeta diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor no trono. O rei da terra cai, mas o rei do céu continua no trono. Exato. Isso nos leva para as lições fundamentais que precisamos tirar de tudo isso. Eu peço a atenção de todo mundo agora. A passagem de 2 Crônicas 26 narra a história do rei Uzias, que começou seu reinado com fidelidade a Deus, mas depois se tornou arrogante. Aqui estão algumas aplicações espirituais baseadas nessa passagem. 1. Humildade e dependência de Deus. Uzias prosperou enquanto buscava o Senhor em 2 Crônicas 26.5. Isso nos ensina a importância de depender de Deus em todas as áreas da vida, reconhecendo que nossa força e sucesso vêm dele. 2. Perigos do orgulho. Quando Uzias se tornou poderoso, seu coração se exaltou, levando à sua queda, em 2 Crônicas 26.16. O orgulho pode nos afastar de Deus, fazendo-nos confiar em nossas próprias habilidades em vez nele. 3. Obediência às instruções divinas. Uzias desobedeceu ao entrar no templo para queimar incenso, algo reservado aos sacerdotes. 2 Crônicas 26, 16 a 18. Devemos respeitar as diretrizes divinas e os papéis designados por Deus. 4. Consequências do pecado. A lepra que acometeu Uzias como resultado de sua desobediência serve como um lembrete das consequências do pecado, 2 Crônicas 26, 19 e 21. Isso nos alerta sobre a seriedade de seguir os caminhos de Deus. 5. Importância da correção fraterna. Os sacerdotes tentaram corrigir Uzias quando ele tentou queimar incenso, 2 Crônicas 26, 17 e 18. Devemos estar abertos à correção amorosa dos outros quando estamos errados. Essas lições nos incentivam a manter uma atitude humilde e obediente diante de Deus, reconhecendo sua autoridade e buscando sua orientação em todos os aspectos da vida. Amém. Com o coração ciente dessa importância, convido todos os ouvintes a se unirem nesta prece. Senhor Deus, agradecemos pelo exemplo de vida do rei Uzias, que nos ensina a importância de buscar-te com humildade e fidelidade. Ajuda-nos a depender sempre de ti, reconhecendo que toda nossa força e sucesso vem das tuas mãos. Livra-nos do orgulho que pode nos afastar de ti e nos fazermos confiar em nossas próprias habilidades. Que possamos respeitar tuas diretrizes e estar abertos à correção amorosa dos outros quando erramos. Senhor, guia nossos passos para que vivamos de acordo com tua vontade, conscientes das consequências de nossos atos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós encorajamos fortemente que todos que foram tocados por essa mensagem compartilhem essa reflexão de hoje, tá? Sim, encaminhem para os amigos, para a família, para os irmãos de fé. Isso aí. E antes da gente terminar, pensem naquela pedra tumular antiga que comentamos. Aquele aviso na rocha, não abram. É um alerta assustador de como as vitórias podem terminar, né? Demais. E fica o questionamento íntimo: que tipo de advertências, não abra, nós estamos escrevendo hoje para os nossos próprios legados, só porque insistimos em controlar territórios sagrados que Deus nunca nos chamou para governar? Reflitam sobre isso. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.